Como que eu vou fazer a IA trabalhar por mim e agilizar a criação da minha plataforma? Sem ser um vibe coder go horse. Bom, esse é um desafio que o pessoal que trabalha com IA tem, de só deixar a IA fazer o que ela quiser e depois gastar um monte de token e muito tempo corrigindo o que ela fez, porque ela vai fazer do jeito que ela achar melhor e não necessariamente da maneira que você pensou. Então, uma maneira de fazer com que a IA tenha o contexto do que eu vou fazer, claro, eu poderia, tudo que eu estou fazendo aqui, eu poderia fazer sozinho, porque afinal de contas eu sou um programador. Só que o tempo de eu fazer tudo isso sem IA e com IA é absurdo. Então eu não vou ser um negacionista de não fazer com inteligência artificial. Então a maneira que eu achei melhor de fazer essas coisas é separando arquivos com Markdown, que a IA entende bem, com resumos de contextos. Todos esses arquivos aqui, só um adendo, eu estou num site chamado gestãomd.time.com.br, que é um site feito pela minha empresa. Aqui eu posso criar arquivos Markdown, tá? Posso fazer várias coisas, estou até fazendo benchmark aqui, ó, separando o benchmark aqui do meu framework. Posso separar por contextos e tal, e eu criei um contexto aqui chamado de streaming, que é o meu SaaS. A primeira coisa que precisa ter um contexto, um resumo geral do que é a minha plataforma. Por enquanto ela está se chamando CudaStream, mas pode ser que esse nome mude futuramente. Então dou um pequeno contexto aqui, uma frase, as funcionalidades principal, a ordem da prioridade aqui para ela saber o que implementar primeiro, para poder também ir testando, enfim, se quebrar, a gente não tem um monte de coisa ainda, né? Vai por partes, né? Fase 1, fase 2, fase 3, MVP, enfim, quais são as tecnologias, dá um contexto geral, porque senão ela vai escolher o que ela quiser. Essa parte aqui de vídeos tem um monte de coisa, eu não vou mostrar agora porque vai ser um vídeo próprio só para o player de vídeo. Armazenamento, acho que eu tive uma ideia legal de como fazer. Também banco de dados, modelagem, enfim. Não é modelagem UML, isso eu vou precisar fazer depois, né? Ou não, dependendo de como for, porque aqui meio que já tem o que é PK, o que é foreign key, quais são os relacionamentos, etc. Mas o principal é esse daqui, a jornada do usuário dentro da plataforma, né? Esse arquivo está incompleto, tem ainda 1000 jornadas aqui a serem feitas, a serem descritas, né? E a maneira que eu estou fazendo é por tópicos, né? Por exemplo, primeiro acesso, aí vai ter a tela de início, de explicação do que é a plataforma, botão para acessar conteúdo, como guest ou como login, etc. Daí dentro da plataforma vai ter as coisas. Isso daqui não é um documento de requisitos, é um documento de jornada, para a inteligência artificial ter um contexto do que ela tem que fazer. Eu não tenho que fazer tabelas, né? Eu vou pular um pouco essa parte de tabelas, de requisitos funcionais e não funcionais, transformar tudo em arquivos Markdown. O certo seria, por exemplo, eu criar um arquivo para cada coisa que seja um pouco mais complexa. Por exemplo, aqui eu precisaria, dentro da tela, né, da série, onde vai aparecer o player tal, ter alguns requisitos técnicos, né? Por exemplo, quando chamar a requisição, todos os episódios, os links dos episódios, né, para os caminhos dos episódios já vão estar na memória para não precisar fazer uma requisição cada vez que pular de episódio, por exemplo, né? Isso é um requisito técnico que eu posso descrever ou aqui ou em outro arquivo técnico. Enfim, é basicamente isso que eu preciso para que a inteligência artificial siga mais ou menos ali no que eu preciso, sem eu precisar ficar mexendo muita coisa. Então essa é até uma dica, né, que fica aí para quem está começando a fazer alguma coisa. Para mim isso daqui funcionou, eu uso esse site, você pode usar um bloco de notas, pode usar qualquer coisa. Eu criei esse site justamente para isso, para eu ter contextos e uma visualização em Markdown daquilo que eu quero. E é basicamente isso, valeu. E nos últimos vídeos eu não pedi, mas acho que agora é válido eu pedir. Se você quer acompanhar essa série, quer seguir aqui os passos que eu estou fazendo, de repente pode ter alguma coisa que seja útil para você, eu recomendo se inscrever no meu canal e, se puder, deixar um comentário com
sugestões, qualquer coisa do tipo. E quem sabe até um gostei, nem que seja por dó. E é isso, valeu.